Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Clodo Feitosa, Clodoaldo da Silva Feitosa. É sempre um grande prazer para mim estar aqui, conversando com vocês sobre assuntos espirituais importantes que nos ajudam na nossa caminhada aqui no planeta Terra. E como vocês já sabem, eu sou um pesquisador independente da espiritualidade, ou seja, este canal, ele tem como objetivo ajudar no desenvolvimento pessoal e espiritual de todos nós. Primeiramente, eu gostaria então de explicar que este vídeo não tem um propósito, um caráter de proselitismo, ou seja, o objetivo não é levar você para se tornar membro ou pertencer a qualquer religião, muito pelo contrário, Aqui nós tentamos trabalhar a espiritualidade de forma independente, para que você venha então a se tornar uma pessoa espiritual, a desenvolver-se nesse sentido, sem ter necessariamente que pertencer a uma religião. Se você quiser pertencer, aí é um assunto pessoal, seu, você pode, Se não, você vai ter nesse canal apoio, para que possa então desenvolver as suas próprias crenças, tá certo? E além disso, se livrar de amarras, de preconceitos, de dogmas e de regras muitas vezes insanas das organizações religiosas que estão à nossa volta. Então, é ajudar a que todos nós possamos entender a nós mesmos, buscar a Deus, sendo nós mesmos o centro de nossa espiritualidade. Então, por isso o tema de hoje é muito interessante, que é também uma sugestão de um membro desse canal que ficou com uma dúvida e perguntou isso. E aí, por isso eu estou fazendo esse vídeo para responder essa pergunta. É o seguinte: o que realmente significa ter espiritualidade e qual é o impacto disso em nossa vida? Ou seja, o que significa ter espiritualidade? Como é que eu sei que eu tenho ou não espiritualidade? E qual é o impacto que ter espiritualidade pode ter na vida de cada um de nós? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como vocês sabem, nós estamos vivendo num mundo difícil, cheio de problemas, de sofrimentos, de injustiças. Como diz a Bíblia, tempos difíceis de manejar, tempos difíceis de sobreviver. Mas eu gostaria de focar esse vídeo na questão espiritual. Então, talvez muitos de vocês já tenham vivido uma experiência com alguma religião por viver naquele grupo religioso, de alguma maneira, esse grupo não atendeu às suas necessidades espirituais. Ou talvez havia lá, no seu grupo, pessoas que não lhe ajudavam, espiritualmente falando, que eram críticas, que lhe causavam problemas. E aí, por conta dessas decepções, você teve uma experiência ruim com a religião, tá certo? Pode ter acontecido isso. E por conta disso, você resolveu, então, deixar a religião em segundo plano da sua vida. Muitas pessoas, então, que tiveram essas decepções com as crenças religiosas ou com as pessoas que faziam parte de uma determinada religião que elas pertenciam, decidem, então, se afastar da religião. Mas o problema é que também, às vezes, decidem se afastar de Deus e decidem não ter mais nada a ver com espiritualidade, ou seja, não quer saber mais de espiritualidade, certo? E aí esse é o problema, porque uma coisa é ter religião e outra coisa é ter espiritualidade, e é isso que nós vamos entender aqui nesse vídeo, tá certo? Por conta de não ter espiritualidade, muitas pessoas acabam ficando perdidas, sem saber em que acreditar, em que confiar, Ou ainda chegar a ter problemas emocionais, problemas psicológicos, problemas afetivos, tendo muitas vezes que recorrer a remédios, a drogas ilícitas, ou ainda a álcool, ou outras muletas existenciais para poder suportar os sofrimentos que essa vida tem, Então, às vezes, deixar de lado o espiritual na nossa vida, achar que podemos seguir em frente sem ter um lado espiritual, no meu entendimento, é algo que não é muito bom, certo? Que pode trazer alguns prejuízos para você, para todos nós, tá certo? Então, diante de tudo isso, é importante que nós nos perguntemos:
o que significa mesmo ter espiritualidade? Como é que eu sei que eu tenho espiritualidade? E como que isso pode realmente afetar a minha vida? Para responder essa pergunta, eu vou usar a Bíblia e também todo o conhecimento espiritual que já existe atualmente, trazido por mestres espirituais, tanto do passado quanto do presente, e que está facilmente disponível na internet. Devemos, primeiramente, separar o conceito de religiosidade do conceito de espiritualidade, pois são coisas diferentes. Eu vou explicar aqui o que é cada uma delas. Religiosidade é a qualidade de ser religioso, ou seja, é a tendência que as pessoas têm para serem religiosas, para seguirem determinadas igrejas, determinados cultos e pertencer, a uma determinada religião. Isso é religiosidade, tá certo? Todos nós temos, em menor ou maior grau, a religiosidade, principalmente aqui no Brasil, que é um país com muitas religiões, e mesmo às vezes quando a gente não quer, a gente já nasce dentro de uma religião, então você, de pouco ou muito, vai ter religiosidade, tá certo? Agora, o que é espiritualidade? Pois bem, espiritualidade pode ser compreendida como o conjunto de crenças que traz vitalidade e significado à vida, tá certo? Eu vou repetir, é o conjunto de crenças que traz vitalidade e significado aos eventos da vida. Aqui diz também no dicionário que ela é a propensão humana para o interesse pelos outros e por si mesmo, também a necessidade de encontrar a razão e um propósito para a vida. E, além disso, a necessidade de ter esperança e de viver e a vontade de viver. Então, isso tudo é espiritualidade. Então, veja que é um conceito muito mais amplo do que religiosidade e definitivamente não é a mesma coisa. Então, nós vamos entender o que precisamos ter, que crenças precisaríamos ter para termos espiritualidade. Então, quando nós falamos aqui que a espiritualidade é um conjunto de crenças que traz vitalidade e significado aos eventos da vida, nós estamos dizendo que ter espiritualidade é igual a ter um conjunto de crenças firmes que dão sentido à nossa vida. Então, eu vou exemplificar aqui algumas crenças que nós podemos desenvolver sem necessariamente pertencer a uma religião. Se você quiser pertencer a uma religião, tudo bem, não tem problema. Ter essas crenças aqui não vai afetar em nada, tá certo? Mas se você quiser viver sem ter religião, você então terá um arcabouço de crenças que lhe permitirá ter espiritualidade, tá certo? Então vamos a essas crenças. A primeira delas, acreditar que nós somos seres espirituais eternos e que estamos aqui na Terra temporariamente, vivendo uma experiência na matéria para o desenvolvimento de nossa consciência espiritual. Então, esse é o primeiro ponto, acreditar que somos seres espirituais eternos e que estamos aqui na Terra temporariamente para viver uma experiência para a nossa consciência espiritual, tá certo? Segunda crença, acreditar em Deus, acreditar que existe algo muito maior do que esse mundo material que nos rodeia e que é percebido pelos nossos sentidos. Então, acreditar que existe muito mais, que Deus criou muito mais do que aquilo que nós podemos ver, Então, isso e acreditar no próprio Deus. Então, isso também é uma crença muito importante que você pode ter essa crença tendo ou não uma religião. Terceira crença, ter a certeza de que existe um propósito nas nossas vidas e vivenciar essa experiência de forma intensa, tornando-nos seres humanos integrais e nos desenvolvendo a excelência e é o que vai, então, cumprir esse propósito. Tá certo? Ou seja, nós temos um propósito na vida e durante o tempo que nós estamos aqui na Terra, nós desenvolvemos as nossas habilidades. Com essas habilidades, então, nós vamos levar essas habilidades à excelência. E ao fazermos isso, estamos cumprindo o nosso propósito de vida. Vamos dar um exemplo. Digamos que você tem a habilidade de falar, Então, você pode desenvolver essa habilidade, se tornando um orador, se tornando um professor, se tornando um palestrante, se tornando uma pessoa que tem um canal na internet que ajuda pessoas. E aí você vai desenvolver esse talento à excelência. E com isso você vai ajudar
no desenvolvimento da humanidade. Um outro exemplo, talvez você tenha facilidade com instrumentos musicais. Então você vai desenvolver isso à excelência e aí vai poder criar músicas para alegrar as pessoas, né, do mundo. Então isso também é desenvolver o seu talento, tá certo? Então é isso, né? É a terceira crença, que você pode ter independentemente de ter religião ou não. A quarta crença, acreditar que precisamos nos desenvolver de várias maneiras, tanto física quanto mental, emocional, material, financeira, intelectual, ou seja, de todas as formas possíveis, nós devemos nos desenvolver. Isso é a maneira mais adequada de servirmos a Deus e de realizarmos a vontade dele aqui na Terra. Você pode ter certeza que quando você veio aqui para a Terra, né, o Espírito, quando veio reencarnar, com certeza foi dito a nós que nós devemos ser felizes, que nós devemos nos desenvolver, aprender, né, usar essa experiência de forma intensa, para que assim a gente possa voltar melhores. Então, é isso, né? Ele disse que nós devemos ser felizes, que nós devemos aproveitar e nos divertirmos e vivermos bem essa experiência terrena, temporária que nós passamos agora. Então, é isso. E devemos então nos desenvolver fisicamente, mentalmente, emocionalmente, materialmente, certo? Financeiramente, intelectualmente. Quanto mais nós nos desenvolvermos, mais estaremos cumprindo aquele propósito para o qual nós viemos aqui para a Terra, tá certo? Então essa é mais uma crença que você pode ter sem precisar ter uma religião, né? E é muito importante. Tudo isso que forma esse conjunto de crenças, por exemplo, é ter espiritualidade, tá certo? Então, quando uma pessoa tem esse conjunto de crenças, né, esse conjunto espiritual e passa a ter espiritualidade, ela se adapta facilmente a qualquer religião, mas também ela é capaz de perceber quando há alguma coisa errada ali e que precisa ser mudada. E aí a pessoa passa então a empreender uma nova busca espiritual sem ter medo de pesquisar, então, para que possa então encontrar as respostas que ela precisa para a sua vida e assim seguir em frente, sem jamais deixar a sua espiritualidade. Então, uma pessoa que tem espiritualidade, ela pode até mudar de religião, mas ela sempre levará consigo o seu conjunto de crenças. É como se fosse uma mala que você carrega com você e ali dentro tem todas as suas crenças, tem tudo o que você precisa para se desenvolver, né, como ser espiritual e como ser humano aqui na Terra, tá certo? E a Bíblia nos fala sobre esse modelo de espiritualidade em João 4, 23 e 24, né, que lá nesse texto da Bíblia, lá fala o seguinte, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E diz mais, que o Pai está procurando a tais. Então, lá não diz nesse texto de João, vou repetir, é João 4, 23 e 24. Lá não diz que os verdadeiros adoradores são da religião A ou da religião B. Não. Lá diz assim, ó, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e verdade. Para adorar em espírito e verdade, você precisa ter, então, crenças espirituais e agir de acordo com essas crenças. Tá certo? Outra coisa que ter espiritualidade significa é ter a preocupação em ajudar o seu próximo, né? Isso também é um ensinamento de Jesus em Tiago 1, 27. A pessoa que tem a verdadeira espiritualidade, independentemente da religião que ela professe, ou mesmo que ela não tenha religião nenhuma, essa pessoa ela demonstrará preocupação genuína em ajudar aqueles que estão em sofrimento e que estão à sua volta, né? Então essa pessoa ela terá o desejo, né, de contribuir de alguma maneira com o progresso da humanidade, usar os seus talentos para ajudar de alguma maneira o seu próximo e amenizar o sofrimento daqueles que estão à sua volta, né, dentro das suas condições, né? Você não vai fazer sacrifícios, coisas que você não pode, mas aquilo que está dentro das suas condições, você faz, tá certo? Vamos ler aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, para a gente entender um pouco melhor, né, isso aqui. É muito interessante, né? O livro, esse aqui fala realmente que é possível você ter uma adoração sem precisar ter uma religião, só se você quiser ter uma religião, mas não é uma coisa obrigatória. Para você conseguir ter espiritualidade, você não precisa ter religião, tá certo?
Deixa eu achar aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a forma de adoração que é pura e imaculada do ponto de vista de nosso Deus e Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e manter-se sem mancha do mundo. Então aqui o livro fala, né, que a adoração pura é essa, é cuidar dos órfãos. Aqui é uma linguagem figurativa, que quer dizer que nós devemos ajudar as pessoas em seus sofrimentos, tá certo? Então, ter espiritualidade significa isso também, né? Querer ajudar o seu próximo. Ter espiritualidade também significa ter o desejo de estar sempre aprendendo e se reformando no seu íntimo, tá certo? Ou seja, se livrando de comportamentos, atitudes, pensamentos e crenças limitantes que impedem a pessoa de se tornar alguém melhor, tá certo? Em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus diz lá que nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que vem da boca de Deus. Então ele deixa bem claro que a gente precisa buscar a palavra de Deus, ou seja, aprender aquilo que é espiritual e trazer para a nossa vida para que possamos então nos melhorar, ou seja, nos livrar de comportamentos ruins, de coisas que nos prejudicam ou que prejudicam o nosso próximo, né, que nós fazemos. Então nós precisamos então sempre estar nos aperfeiçoando. É o que nós chamamos de reforma íntima, que nós precisamos fazer sempre, tá ok? Então, resumindo, ter espiritualidade basicamente são essas 4 coisas. Vou repetir, ó. Primeiro, ter um conjunto de crenças que dão sentido à vida, independentemente de ter ou não uma religião. Segundo, ter o desejo de ajudar o seu próximo. Terceiro, ter a vontade de contribuir de alguma forma com o progresso da humanidade. E quarto, desejar continuar aprendendo e se aperfeiçoando sempre. Então, isso é um conjunto de crenças que você tem espiritualidade. E quais são, então, as consequências, né, de se ter espiritualidade, né, na vida? Né? O que é que isso pode nos trazer, né, ter espiritualidade? É isso que nós vamos ver agora. Ter espiritualidade pode nos trazer muitas vantagens. A primeira delas é a seguinte: nós nos tornaremos pessoas mais serenas, mais fortes e capazes de enfrentar desafios com fé no futuro, submetendo-nos aos propósitos de Deus e seremos então, entenderemos que nós fazemos parte de uma rede universal, ou seja, de algo maior, né, que foi criado por Deus, como sendo filhos e servidores de Deus. E assim nós nunca nos sentiremos sozinhos. Teremos a resignação para aceitar aquilo que nós não podemos mudar e também teremos a coragem para mudar aquilo que é possível mudar, tá certo? E saberemos então que todos os sofrimentos pelos quais passamos atualmente são temporários, que fazem parte dessa vida material e que o nosso espírito, por ser eterno, e quando estivermos livres da matéria, não teremos mais sofrimento nenhum. Então, todo o sofrimento que nós passamos aqui é temporário, ou seja, vai passar, tá certo? A segunda coisa que a espiritualidade nos traz é o seguinte: nós seremos capazes de encontrar contentamento nas coisas simples da vida, saberemos apreciar a natureza, a beleza que existe à nossa volta, sofreremos menos com vários tipos de transtornos, como ansiedade, depressão e outros, né, que afetam a vida das pessoas hoje de forma tão violenta. E aí nós seremos capazes, né, de identificar essas armadilhas, aquelas que tentam nos colocar para nos derrubar, e aí seremos capazes de diariamente nos fortalecermos e não cair nessas armadilhas e assim nos tornarmos pessoas mais felizes, tá certo? Então essa é a segunda vantagem que a espiritualidade tem na nossa vida. A terceira vantagem: a espiritualidade nos dará forças para buscarmos um propósito na vida, de modo que buscaremos encontrar e desenvolver os nossos talentos e habilidades ao máximo que nós pudermos, e usaremos esses talentos para contribuir de forma positiva para o progresso da humanidade. E fazendo assim, nós estamos contribuindo também para a obra criativa de Deus. Tá certo? Quarto, ter espiritualidade fará com que a gente, com o tempo,
se persistirmos sempre nesse caminho, sejamos pessoas capazes de encontrar as melhores estratégias para melhorar as nossas vidas, já agora, né? Em todos os aspectos, né? Nós seremos capazes de evitar muito sofrimento desnecessário que poderia vir à nossa vida por não entendermos a natureza das coisas, como as coisas ocorrem, né? Então, aprenderemos com os nossos próprios erros, também com os erros dos outros, e saberemos que existe uma lei natural, chamada lei de causa e efeito, que foi descrita por Jesus em Mateus 25:34, onde ele diz assim: a cada um, né, o Pai recompensará a cada um segundo as suas obras. Ou seja, aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colhemos. Então, se nós queremos uma vida satisfatória, uma vida em paz, se nós queremos o bem-estar e queremos viver felizes, nós temos que plantar isso. É uma conquista, né? Não é uma coisa que vem de graça, não. Você tem que empreender diversas atitudes para poder conseguir essas coisas. Ou seja, você tem que plantar para poder colher, tá certo? Se você plantar mal, você colherá mal. Se você plantar bem, você colherá bem. Então, se nós queremos viver em paz, né, vivermos cercados de amor, cercados de felicidade, então é isso que a gente tem que plantar. Não o ódio, não a vingança, né, não a violência, mas sim a paz, o amor, né, e principalmente a alegria, né? Nós devemos plantar tudo isso. Quinto, a espiritualidade fará com que nós entendamos justamente isso, né? Eu acabei de falar, né? Que aquilo que plantamos é aquilo que nós colheremos. Se plantarmos o bem, colheremos o bem. E às vezes de forma aumentada, né? Se plantarmos o mal, colheremos o mal, tá certo? Então, esses são os principais impactos da espiritualidade na nossa vida. Quando temos espiritualidade, nós nos tornaremos pessoas mais fortes e serenas, capazes de enfrentar as dificuldades com fé no futuro, teremos um propósito de vida, saberemos, né, que somos parte da imensa criação de Deus, teremos um propósito de vida e encontraremos as melhores estratégias para o nosso próprio bem-estar. Entenderemos e aplicaremos a lei natural de causa e efeito para o nosso próprio bem-estar e nos tornaremos cada vez pessoas mais felizes, né? Porque nós saberemos que temos que plantar o bem para poder colhermos o bem, tá certo? Por isso, esteja sempre disposto a lutar pela sua espiritualidade e mantê-la sempre viva. Busquemos o conhecimento espiritual nos mais diversos mestres espirituais, tanto do passado quanto do presente. Não tenha medo de pesquisar. Existem muitos canais hoje disponíveis na internet que proporcionarão auxílio espiritual para todos nós. Esses canais são feitos por pessoas das mais diversas formações religiosas, algumas delas nem religião têm, mas buscam a espiritualidade, e então nós precisamos sempre estar buscando, né? Precisamos sempre estar lendo, vendo um vídeo sobre espiritualidade, buscando um assunto, né, para melhorar o padrão dos nossos pensamentos, para melhorar a forma como pensamos, e ao fazermos isso, nós estaremos então nos aperfeiçoando, né? Ou seja, estaremos melhorando. O mais importante é nos enxergarmos a nós mesmos como sendo o centro de nossa espiritualidade, tá certo? E tendo bastante cuidado, né, com aqueles que são lobos em pele de cordeiro e que desejam nos enganar. Então, eu particularmente, tenho bastante cuidado com aqueles que oferecem conteúdo espiritual condicionado a você ficar de alguma forma preso a ele. Quando isso acontece, então, eu não acho que é um bom caminho e eu tenho bastante cuidado, né, com essas pessoas. Prefira sempre, então, aqueles mestres espirituais que lhe darão o pensamento e lhe deixarão livre para pensar e tomar suas próprias decisões. Ou seja, aqueles que não lhe impõem nada, né? Ou seja, apenas explicam e lhe auxiliam, mas não impõem nada para você. Tá certo? Então vai precisar passar pela sua razão para poder você adquirir como sendo crença sua. Agindo dessa maneira, eu estou certo de que, independentemente do fato de você estar ou não ligado a uma determinada religião, você será capaz de ter espiritualidade.
e se tornará uma pessoa exemplar, uma pessoa que será capaz de ajudar muita gente, que terá uma vida mais leve, uma vida mais serena, que contagiará os outros com a sua fé e com a sua felicidade, com a sua esperança para com o futuro, e também que você saberá, né, que os sofrimentos de agora são passageiros, que acabarão logo logo, e saberá que esses sofrimentos são pequenos diante das grandes recompensas que Deus tem para nós. Então, nós teremos isso em nós, por termos espiritualidade. Digo mais, né, que a luta pela espiritualidade não é fácil, né? Você sempre vai ter críticas, vai ter pessoas que tentarão lhe atrapalhar, vão ter pessoas que não aceitarão as suas convicções, que se afastarão de você, certo? Isso acontece. Mas também você encontrará pessoas boas que estarão ao seu lado. Talvez você possa até ter contato uma hora ou outra com o seu mestre espiritual superior, né, nos sonhos, quando você faz uma viagem astral, ou seja, quando a gente dorme, o nosso espírito sai do corpo e pode ser que nesse momento nós tenhamos encontros, né, com aqueles mestres espirituais que sempre nos instruíram. Uma coisa é certa, quando Deus nos mandou aqui para a Terra, os nossos mestres que estavam trabalhando no nosso processo reencarnatório, com certeza eles disseram que nós deveríamos vir para cá e aproveitar ao máximo, sermos felizes, buscarmos a paz, buscarmos a alegria e tentar construir coisas boas para a humanidade. Foi isso o principal propósito, né, para o qual nós fomos enviados aqui para a Terra. E aí, desenvolvendo ao máximo as nossas capacidades, as nossas habilidades e agindo para melhorar o mundo que nós vivemos, nós estaremos então cumprindo o propósito de Deus. E ao aperfeiçoarmos as nossas habilidades e agirmos para melhorar o mundo, nós também estaremos cumprindo o propósito da nossa vida. E ao fazer isso, acaba aquele vazio existencial que existe dentro da maioria das pessoas e, com certeza, né, uma hora ou outra ele vem dentro de nós também. Mas quando persistimos no trabalho espiritual, que hoje eu entendo o trabalho espiritual não apenas coisas relacionadas diretamente à espiritualidade, mas qualquer trabalho no qual você faça alguma coisa e ajude a humanidade. Ao fazer isso, você está cumprindo, né, você estará cumprindo com o seu propósito de vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Espero que as minhas palavras inspirem vocês a continuarem buscando a espiritualidade de vocês. Espero que o que eu tenha falado hoje, né, tenha lhe dado força, tenha lhe trazido algum alívio para algum sofrimento que porventura você esteja passando. Então, se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário, certo? Inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito, e ative o sininho das notificações para que você possa ser avisado, né, dos próximos vídeos. Também, se você quiser, né, a amizade da minha parte, você pode me seguir no Instagram, @ClaudeFeitosa, e lá, né, nós poderemos então ter amizade, né? Então, convido você a isso, caso você queira, tá certo? Então, eu agradeço muito, muito a atenção de vocês. Perdão. Desejo, né, um ótimo final de semana, né, para cada um de vocês, muita paz, muita tranquilidade, certo? Estendo aqui o meu abraço fraterno, né, a todos vocês que estão me escutando agora. Fiquem com Deus, tá certo? E sejam felizes hoje, aproveitem hoje, é muito importante. Aproveitem o final de semana, tá certo? E um abraço, né, mais uma vez agradeço e até o próximo vídeo. Muito obrigado.